Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para a nossa última aula de língua portuguesa do primeiro bimestre. Bom, eu já fiz revisão de gêneros textuais, revisão de gramática, e essa última eu deixei para a gente resolver alguns exercícios, que eu peguei algumas frases do livro, criei alguns exercícios para ver se vocês entenderam a matéria, tá? Estou encaminhando pelo Positivo On o esqueminha de composição de nota que eu já tinha passado para vocês. Fiquem tranquilos que os trabalhos eles vão ter um prazo maior para a gente serem entregues, tá? O prazo agora ficou maior, eu vou passar tudo pelo Positivo On. Então tinha gente que já estava me entregando, pode ficar bem sossegado agora que vai ter um prazo maior para entregar, tá bom? Eu quero que vocês aprendam. Então, a minha preocupação maior são as dúvidas que podem surgir com a matéria e não entrega de trabalhos, tá? A nota é só uma forma da gente medir o que vocês conseguiram aprender. Se conseguiu aprender, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Vamos resolver alguns exercícios, então? Ó, primeiro, vamos fazer separação de sujeito e predicado. Eu coloquei algumas frases aqui e a gente vai montar uma tabelinha para separar sujeito e predicado. Olha lá. Bom, eu separei o sujeito das frases, vou falar um por um com vocês, e o predicado, e coloquei lá no final o núcleo do predicado. Estamos falando de predicado verbal. Predicado verbal, o núcleo dele é sempre o verbo, tá? Primeira frase, a equipe fez um ano elogiável. Sujeito, quem fez? Achei o verbo, fez. Eu vou perguntar quem fez? A equipe. Eu só tenho um núcleo nesse sujeito. Então, sujeito simples. Todo o restante tirou o sujeito é o predicado, fez um ano elogiável, sendo que o núcleo é o verbo. A próxima frase. Alimentos orgânicos são mais saudáveis. Verbo, são. Quem são mais saudáveis? Alimentos orgânicos. Sujeito simples também, mesmo sendo alimentos no plural, eu tenho só um núcleo, que é alimento. Então, alimentos, que tipo de alimentos? Orgânicos. É uma qualidade de alimentos. Então, ele é simples. São mais saudáveis é o predicado, núcleo, são. Vou fazer meu trabalho hoje. Qual o verbo? Nesse caso, eu não tenho um verbo, eu tenho uma locução verbal. Lembram? Dois verbos que fazem o sentido de um só. Vou fazer. Quem vou fazer? Eu vou fazer. Mas ele não aparece. Ele não aparece, mas está em primeira pessoa. Então, ele é oculto. Eu sei quem é, mas ele não está aparecendo. Nessa frase, como o sujeito não aparece, o predicado fica sendo a frase toda. Vou fazer meu trabalho hoje, sendo que o núcleo é vou fazer. Lançaram uma campanha ontem. Quem lançaram? Eles, mas eu não sei quem são. Ele não aparece, está na terceira pessoa, eles. Ele é indeterminado. Como não aparece o sujeito, toda a frase vira predicado. Lançaram uma campanha hoje. E o verbo é lançaram. Os meninos brincaram durante toda a tarde. Verbo, brincaram. Quem brincaram? Os meninos. Separei ali, sujeito simples, só tem um núcleo. Brincaram durante toda a tarde é o meu predicado, sendo que o núcleo é brincaram. Última frase, pais e alunos descobriram a importância do estudo. Descobriram é o verbo. Quem descobriram? Pais e alunos. Aqui sim o sujeito é composto, porque eu tenho dois núcleos. Estão vendo? Pais e alunos. Descobriram a importância do estudo, virou predicado e descobriram, aliás, virou não, já era predicado. Eu coloquei como predicado e núcleo do predicado é o verbo descobriram. Vamos para o próximo? Sintagma nominal e verbal. Em muitos momentos eu posso caracterizar sujeito e predicado, mas às vezes ele é um pouco além. Então, vamos fazer os exercícios com as mesmas frases. Vamos lá? Bom, as frases são as mesmas. A tabela parece muito parecida com a outra, mas está diferente em alguns pontos. Vamos ver quais são? Sintagma nominal aqui, sujeito. Primeiro sintagma nominal que eu vou identificar. Depois eu vou identificar o sintagma verbal, que é o predicado. E por último, eu vou identificar um sintagma nominal que está como complemento do meu verbo.
Tá? Eu consigo separar o predicado, eu consigo usar o predicado inteiro como sintagma verbal, e quando eu separo esse complemento que está do verbo, ele vira um sintagma nominal. Vamos ver por quê? Ó. Eu tenho, a equipe fez um ano elogiável. Eu já sei que a equipe é sujeito pelo outro exercício, tá? Então, ele é um sintagma nominal, sendo equipe o substantivo, o núcleo desse sintagma. Fez um ano elogiável, eu tenho fez, que é verbo, como núcleo do sintagma verbal. Fez um ano elogiável, tudo isso é o predicado, mas é também o meu sintagma verbal. Só que fez um ano elogiável, fez o quê? O complemento é um ano elogiável. Ano é o meu substantivo mais importante ali, então ele é núcleo. E um ano elogiável é o meu sintagma nominal. Olha a próxima frase. Alimentos orgânicos são mais saudáveis. Alimentos orgânicos é sujeito, então ele é o primeiro sintagma nominal que aparece, sendo que alimentos é núcleo. São mais saudáveis é o predicado e também sintagma verbal, sendo que são é núcleo. Mais saudáveis são o quê? Mais saudáveis. Então, esse complemento que eu tenho é um sintagma nominal, sendo que saudáveis é o meu núcleo. Vou fazer meu trabalho hoje. Eu não tenho sujeito, então eu não tenho o primeiro sintagma nominal. Vou fazer meu trabalho hoje, eu considero como sintagma verbal. Só que vou fazer meu trabalho, vou fazer quando? O quê? Meu trabalho. Quando? Hoje. Meu trabalho hoje eu retiro e considero um sintagma nominal, porque é o complemento do verbo, sendo que trabalho é núcleo. Lançaram uma campanha ontem. Não tem sujeito, então primeiro sintagma nominal eu não tenho. Lançaram uma campanha ontem é um sintagma verbal por causa do verbo. Lançaram o quê? Uma campanha ontem, sendo que campanha é o meu núcleo, porque é um substantivo importante nesse sintagma nominal. Os meninos brincaram durante toda a tarde. Os meninos é o sintagma nominal inicial de sujeito, sendo que meninos é núcleo. Brincaram durante toda a tarde. Brincaram é o núcleo do sintagma verbal, tá vendo? Os verbos são sempre núcleo do sintagma verbal. Durante toda a tarde é um sintagma nominal, sendo que tarde é o meu núcleo. Pais e alunos descobriram a importância do estudo. Pais e alunos é o sujeito. Aqui eu tenho dois núcleos sintagma nominal, porque os dois substantivos são importantes. Eu não consigo tirar nenhum deles como mais importante. Descobriram a importância do estudo é o meu sintagma verbal, sendo que a importância do estudo, que é um complemento do verbo, seria o meu segundo sintagma nominal nessa frase. Estudo, o núcleo, porque é o substantivo mais importante nesse complemento. Tá? Espero que tenha entendido. Próximo exercício. Adjunta adverbial. Eu vou focar na pontuação, que foi o que eu vi mais dúvidas em sala. Comecei com as frases com adjunta adverbial no início, tá? Pela manhã, vírgula, eu faço exercícios físicos. Toda vez que eu tenho adjunta adverbial na frente, no começo da frase, eu tenho que isolar ele com a vírgula, tá? Ah, professora, mas ontem os bancos foram pintados, não está isolado. Lembra que quando eu falei que é uma frase, uma palavrinha só, pequenininha, eu não preciso pôr a vírgula? Então, esse eu fiz de propósito para vocês gravarem. Vamos ver mais opções de vírgula aqui? Separando o sujeito do verbo, eu pela manhã faço exercícios físicos, eu tenho que separar esse adjunto adverbial. Quando ele está separando o verbo do complemento, eu faço, vírgula, pela manhã, exercício físico, exercícios físicos, eu também tenho que separar. Quando ele está no final, não precisa pôr vírgula. O ontem os bancos foram pintados, essa frase eu não pus vírgula em nenhum, porque eu não preciso colocar, certo? Com certeza, a chuva provocou os deslizamentos. A chuva, vírgula, com certeza, vírgula, provocou os deslizamentos. A chuva provocou os deslizamentos, com certeza. No final, não precisa da vírgula. E na semana passada, vírgula, a professora aplicou a prova. A professora aplicou, vírgula, na semana passada a prova. A professora aplicou a prova na semana passada. Aqui tinha mais uma opção, eu não coloquei, ó. A professora, vírgula, na semana passada, vírgula, aplicou a prova. Então, eu posso pôr adjunto adverbial no começo da frase, tenho que pôr uma vírgula. Separando o sujeito do verbo, eu tenho que pôr vírgula também, duas, né? Porque no caso eu tenho que isolar essa informação. Se for depois do verbo, separando o verbo do complemento, eu tenho que pôr duas vírgulas. Se eu colocar no final, é a única forma de eu não precisar colocar vírgula.
Se for só uma palavrinha, que nem o ontem, não precisa de vírgula em lugar nenhum. Último, eu vou falar de aposto. Eu coloquei apostos, né, frases com apostos sendo utilizados, e eu vou colocar cada tipo para vocês. Ó. As frases estão aí. Vamos olhar quais são. Primeiro aposto que eu pus foi o enumerativo, característica dele, 2 pontos. Eu coloco 2 pontos e as vírgulas para separar eles. Eles estão enumerando meus elementos. Segundo aposto que eu coloquei, Kátia, irmã de Júlia, esteve aqui. Aposto explicativo, ele está sempre separado entre vírgulas. Terceiro, o escritor Pedro Bandeira é autor de ótimos livros. Aposto especificativo. O aposto especificativo, geralmente nome próprio e não usa vírgula. Antônio, diretor financeiro, avaliou os gastos do setor. Aposto explicativo. Mas, professora, por que não é especificativo? Porque o Antônio, ele é o meu sujeito. E aí depois eu vou explicando quem ele é. E eu estou explicando ele, por isso que tem as 2 vírgulas. Ele é diretor financeiro. A professora Camila recomendou-nos a leitura do livro. Estão vendo? Nome próprio, logo depois do sujeito, que é a professora, aposto especificativo, não vai vírgula. Conversei com o Dr. Cláudio, especialista no assunto. Então, conversei com quem? Com o Dr. Cláudio. Quem ele é? Especialista do assunto. Então, estou explicando quem ele é. Aposto explicativo. Espero que vocês tenham entendido, compreendido toda a matéria. Dúvidas, passem para a gente. Beijo, fiquem com Deus.